Olá, bom dia, queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus. Graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, seja com todos. Amém? Vamos ao nosso devocional de hoje, em Gálatas capítulo 2. Uma das passagens mais poderosas sobre a liberdade em Cristo e a justificação pela fé. Está no versículo 20. Veja o que disse Paulo. Paulo disse... Eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais, e sim, é Cristo quem vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha que maravilha, que frase célebre. Paulo defende o evangelho revelado por Deus. Aqui nesse capítulo 2, Paulo relata que após 14 anos, ele volta a Jerusalém por revelação divina, levando Barnabé e Tito. E ele apresentou aos líderes o evangelho que pregava aos gentios, para confirmar que sua pregação estava em plena harmonia com a verdade de Cristo. O Espírito Santo havia mostrado a Paulo que a salvação não depende da lei, mas da graça e da fé em Cristo Jesus. E daí Paulo vem relatando sobre falsos irmãos, Ele denuncia a presença de falsos irmãos infiltrados na igreja que queriam espionar a liberdade cristã e reintroduzir o jugo da lei. Se você está em Cristo, não é mais pela lei que você tem que viver. Esses homens insistiam na circuncisão e nas práticas da lei mosaica, tentando anular a obra da cruz de Cristo. Paulo, porém, não cedeu por nenhum instante para que a verdade do evangelho permanecesse entre os crentes. E aí ele começa a repreender, inclusive, a Pedro. Ele começa a perceber atitudes de Pedro. Olha só, atitudes perigosas da hipocrisia. Veja que em Antioquia, Paulo presenciou e confrontou Pedro publicamente. Pedro, no início, ele comia com os gentios, mostrando comunhão verdadeira. Mas quando chegaram alguns judeus, ele recuou, aqueles da lei, Ele recuou por medo da opinião dos homens. Até Barnabé, o companheiro de Paulo, foi levado por essa dissimulação. Tu já imaginou? Paulo, com coragem, ele defendeu a verdade. Se tu, sendo judeu, vives como os gentios, por que obriga os gentios a viverem como os judeus? Tu já imaginou? Aqui aprendemos que a fé em Cristo elimina distinções humanas e a hipocrisia destrói o testemunho do evangelho. Nós somos justificados pela fé, não pelas obras da lei. Paulo afirma que o homem é justificado somente pela fé em Cristo Jesus, não pelas obras da lei. Se a justiça pudesse vir pela lei, Cristo teria morrido em vão, disse Paulo. A salvação é um dom gratuito de Deus baseado na graça, não no mérito humano. Assim o crente vive em liberdade para não pecar, para servir a Deus com amor e fé verdadeira, a nova vida em Cristo Jesus. Somos crucificados com Cristo. O próprio Paulo declarou: estou crucificado com Cristo, e significa que o velho homem morreu, foi morto, o velho eu. A nova vida é guiada pelo Espírito Santo. Já não é Paulo quem vive, mas Cristo vive através dele. E assim deve ser conosco. Essa é a essência do Evangelho. Cristo em nós, a esperança da glória. Que isso torne uma lição para nós hoje. O verdadeiro Evangelho, ele liberta. Tem que ter coragem espiritual. É necessário. Fé genuína transforma o caráter. Nossa identidade está em Cristo Jesus. Não é mais na lei, nem em aparências religiosas, mas na graça redentora. Ore comigo. Diga: Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos por esta palavra viva e poderosa que nos lembra que já fomos crucificados com Cristo. Ensina-nos a viver essa verdade todos os dias.
não mais sob o jugo da lei, mas na liberdade do Espírito. Livra-nos, Senhor, de toda hipocrisia e de qualquer forma de religiosidade vazia. Que Cristo seja visto em nós, em nossas palavras, nossas atitudes e amor. Dá-nos a coragem de Paulo para defender a verdade e o coração humilde para reconhecer tua graça em cada passo, em nome de Jesus, aquele que nos amou e se entregou por nós. Amém. Que assim seja na minha, na sua vida, hoje e sempre. Rumo à vitória, rumo à glória, né? Que nós possamos viver mais um dia de glória, de vitórias e conquistas, vivendo em Cristo, com Cristo e por Cristo. Cristo vive em mim.